E aí a gente era objeto de quê? De exploração e de lucro. Eles nos vendiam em praça pública. Quando a escravidão toma um abalo, os quilombos ficam mais efervescentes, a gente era objeto de lucro dos senhores de engenho, porque eles precisavam manter a riqueza. E aí a gente pegou na próxima lâmina, a gente pega, isso aqui é da época jornais dizendo, né? As consequências disso é a produção e a reprodução das desigualdades sociais vividas nas mulheres do Brasil. Não se esqueçam que a lei do ventre livre é responsável pelos orfanatos, a lei do sexagenário são responsáveis pelos abrigos de velhos. Vem de lá. Na minha terra tem muito pouco abrigo de velho, mas orfanato tem demais. E se você for lá, 98% são negros e negras, meninas e meninos. Porque, até o Fantástico já disse isso, é muito difícil se adotar um menino ou uma menina negra. Se adota as branquinhas, né? Natural. Porque a coisa se naturaliza de um jeito que parece que o que eu falo é coisa de ET, né? Quando eu não falo para uma plateia mista dessa, com a maioria de mulheres negras. Se eu falo para uma plateia totalmente branca, elas dizem que eu sou maluca, que isso não existe. Porque já se naturalizou dizer que a coisa está preta. Que a gente tem uma lista de sanguessuga e a lista é negra. Eu não entendo, tem um negro ali. O sanguessuga é tudo branquinho. E a lista é negra. Né? Isso o Jornal Nacional diz. Depois do Fernando Henrique, em 96, dizer que esse país é um país racista e que a gente tem que adotar cotas, que adotar ações afirmativas. E a gente ouve a Glória Maria dizer que a coisa está preta. É demais, né? Então a gente faz, a escravidão traz a dimensão da pobreza social do Brasil, a violência simbólica ou psicológica que a mulher negra vivencia. Ela traz a fábrica e a consolidação dos preconceitos. Porque o grande problema do país é que ele tem preconceito de ter preconceito. Então as pessoas me chamam de moreninha, porque tem medo de me chamar de negra e me ofender. Mas se ficam com raiva de mim, qual é a primeira palavra? Que nega horrorosa. Você não vê um homem, e aí para falar da política, que o ano é político, né, de eleições, um homem branco, alguém dizer assim, que branco safado. Mas qualquer negro é negro sem vergonha. Tem como adjetivo pejorativo a minha raça. É impressionante como se consolida de forma, sabe, estruturante o racismo nesse país. E aí a longa história de alienação. E a longa história de alienação é o quê? É eu querer me embranquecer. Agora, imagine, como é que eu quero ser negra no lugar aonde ser negro é ser prostituta com todo respeito às companheiras, ser empregada doméstica como a única forma de sobrevivência, ser avião nas grandes favelas do Rio de Janeiro, tá com R15, com 15 anos de idade e não tem perspectiva de vida. Quem quer ser negro? Aí eu não reclamo da Globo, porque claro que a Globo tem que mostrar o que ela é. E ela é racista, e ela é sexista, e ela tem que botar os foguinhos. Não é? Eu vou esperar o que da Globo? O que é que eu vou esperar da Globo? Agora você viu que família? E eles dizem que essa família é a família negra brasileira? O foguinho é trambiqueiro, abestalhado, a mulher do foguinho é uma pistoleira, a mãe do foguinho é uma perua, exploradora, o pai é um explorador dele de filho, né? Violento com ele. O outro irmão é trambiqueiro. Todo mundo é trambiqueiro.
Aí você lembra da próxima vítima, a primeira família negra que teve na televisão brasileira. O pai era ladrão, a mãe, que era a Zezé Mota, minha companheira, amiga, burra. O filho era gigolô, deixou de ser bancário para estar com a mulher branca que sustentava eles. Lembram disso? E a Camila Pitanga não era nada, queria ser modelo, não dava para nada. É essa família negra brasileira que a Globo diz que existe. E a gente não faz nada. Aí manda e-mail para dizer ela que ela nos respeite. Né? Agora, assim a moça é preciso que passe para a gente saber, e principalmente os não negros saberem que aquilo existiu, que eu não sou maluca não, que o tronco existiu e que meus ancestrais se lascaram naquela época, sabe? É preciso sim que o meu filho de 10 anos assista assim a moça para saber que eu não vim aqui explorar, que a minha raça é a única que não veio aqui tomar e usurpar de ninguém. Eu sinto muito, não quero aqui ofender ninguém, mas quem veio aqui só construir foi a raça negra. E não veio porque quis, não. A religião católica, a gente não pode esquecer que foi um Papa chamado Nicolau V que disse a João VI que ele podia escravizar todos os negros pelo resto das suas vidas, porque eles eram figuras de segunda categoria e não tinham alma. A gente não pode esquecer disso. Aí vocês podem dizer, quase 500 anos depois, a Igreja Católica pediu perdão. Pediu perdão, mas não reparou, porque os meus ancestrais já se foram. Pediu perdão, mas não ajudou as perguntando quando é que a Igreja Católica vai pedir perdão ao E hoje eu fico perguntando, quando é que a Igreja Católica vai pedir perdão aos órfãos da AIDS? Porque ela insiste em dizer que você não deve usar camisinha. Num país que ficar é a moda. E ficar não é só beijar na boca. Num país tropical que usar alcinha e sutiã de silicone para a gente pensar que não tem sutiã embaixo, é moda. Que as mulheres são lindas e que a efervescência dos hormônios começa aos 13. É preciso ter responsabilidade. E responsabilidade com os homens e mulheres que construíram esse país, que são jovens. Porque a maioria dos jovens negros que estão nas favelas e nas grotas, porque na minha terra é na grota, você desce e lá você vê um pretume. No Rio você sobe, você vê o mesmo pretume. Lá não dá para você discutir camisinha. Sabe por quê? Porque o menino de 15 anos não tem perspectiva de vida. Ele vai usar camisinha? Se ele não sabe se amanhã não levou uma bala perdida? Tem que pensar sobre isso. É brincadeira. Subir na roça, na favela da Rocinha e discutir DST-AIDS. Quem subiu, eu já subi. Tem um menino com 13 anos que não segura direito o rifle, porque ele é muito pesado. Mas ele sabe atirar muito bem. É uma grande organização. Eu recebi um e-mail que o Marcola escreveu que dá de arrepiar, porque a guerra civil já existe. E são os nossos companheiros negros que estão na linha de frente. Porque ninguém nunca olhou para as favelas, ninguém nunca prestou atenção. Agora está todo mundo preocupado porque o pó desceu para o asfalto.
enquanto ele estava lá em cima, estava tudo certo. Mas é uma organização tão bem organizada que eu não sei o que será do nosso país. Ele diz, eu leio Marx. Não pense que dentro da prisão eu não leio, isto é, veja. Você é que tem medo de morrer, porque eu não tenho. Não adianta, nós já somos a segunda força policial. E isso nós construímos. Quando eu digo que nós construímos, a classe média desse país construiu os monstros. Porque a França, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ela disse, vamos cuidar dos nossos órfãos, para eles não serem o marginal que vai adentrar nossa casa e levar tudo nosso daqui a 50 anos. E o que fizemos depois do 13 de maio? Porque o problema não foi o 13, que a Terezinha disse aqui, o problema foi o 14. No 14, me deram as favelas. No 14, jogaram os negros e as negras no meio da rua. Mas a primeira Constituição desse país disse que vadiagem é crime. Quem eram os vadios? Nós. Né? E aí prenderam a gente. Então, é preciso a gente ter esse entendimento, né? De que nada foi à toa. E o povo ainda diz assim, para as mulheres, a femininização da pobreza, a femininização da pobreza. Quando nós fomos ricas? Qual foi a mulher branca da época colonial, de república, que foi rica? Nós nunca fomos ricas. Porque a construção desse país, ela foi feita por mulheres negras escravas e pela escória que eles achavam na Europa e mandaram para cá. Mulheres órfãs e prostitutas brancas. Não esqueçam disso. Então, elas não eram ricas. E quando a gente via aquelas belas mulheres casadas, elas tinham a obrigação de ter um filho homem para deixar riqueza. Porque elas não eram donas da terra. Quando elas não tinham filhos homens e ficavam viúvas, os vizinhos queriam tomar o que ela tinha, porque diziam que ela não tinha capacidade para cuidar. Então, não venha me dizer que a gente está feminizando a pobreza. Nós sempre fomos pobres. Agora, não é justo que de toda a pobreza, 70% seja de mulheres. E que 90% seja de mulheres negras. É por isso que a gente quer mudar esse quadro. E esse quadro só pode ser mudado se a gente souber da história para poder transformar ela. E por que a gente tem no país tanto analfabeto? Porque informação é poder. Eu não informo, você não sabe, você não procura, você não exige. Então a gente tem que estar dando, né? O que Terezinha disse que divide, tem que dividir. Eu não posso me omitir de estar aqui, até porque eu sou resultado de vocês. Por mais que vocês nunca tenham me visto, a minha história não é diferente da de vocês. Mulher negra, pobre, não é. Não tem por que eu contar a minha história aqui, porque ela é igualzinha a de todas as mulheres negras desse país. Agora, eu tenho a obrigação, por ser fruto e estar nesse lugar, porque vocês lutam todos os dias em Maringá e outras companheiras no Acre, de estar aqui dividindo essa experiência que eu tenho. É obrigação, não estou aqui fazendo favor nenhum. Até porque eu recebo e ganho muito bem dos impostos que vocês pagam. Então, não é favor. O meu celular, quem paga é o Estado. Portanto, pelo DAS que eu não tenho que desligar ele nem por 24 horas. Só desliga quando cai a bateria. E eu não estou aqui sendo boazinha. Eu estou cumprindo uma tarefa negra e feminista aonde eu estou. Não me curvo de dizer e fazer o que sempre o movimento me ensinou a fazer.
Se o governador não quiser, ele procure outra. Eu não estou secretária há 4 anos pelos meus lindos olhos. Eu estou porque eu sou competente e eficiente. Isso vocês não têm. Essa história de que você está porque faz a diferença. No meu estado, eu tenho um governador que tem 21 mulheres no primeiro escalão de governo e mais de 20 negros e negras. Ele realmente faz inclusão. Hoje, a polícia é comandada por negros. O secretário coordenador de Defesa Social é negro, o secretário da Ressocialização é negro, a secretária de Direitos Humanos é negra, o secretário da Polícia Civil é negro. E são todos secretários porque são competentíssimos. Porque para estar aqui tem que ser excelente, não dá para ser boa, né? Porque a vida inteira eu tive que dizer que eu era melhor. E é uma coisa doida, porque quando você é melhor para eles e para elas, você também é discriminada, né? É claro. Porque ninguém acredita que a gente é boa. Imagine você ser excelente. Então eu era uma figura que perturbava a classe. Eu sei que eu sou imperativa, hoje eu estou calminha porque eu fiz terapia, recebi alta. Aí eu sei de todas as minhas agonias, mas eu me controlo. Porque muitas vezes você vai começar a falar, eu já sei o resultado, mas eu tenho que ouvir. Aí eu fico quieta. O Aritã que tem 10 é um horror, né? Porque ele não consegue ainda fazer isso, então é um horror na escola. Porque ele aprende rapidinho e fica perturbando os outros, claro. Como eu perturbava. A minha professora de matemática, que percebia isso, me fez a grande ajuda de dizer, chamar minha mãe e dizer, olha, tire ela da 3ª série, ponha ela para estudar pelo menos 1 mês com alguém e põe ela na admissão. Aí eu pulei o 4º ano e o 5º. Foi a minha salvação. Porque senão eu ia perturbar tanto, né? Porque o QI era mais de 110 aos 10 anos. Então, eu perturbava. Mas eu era muito discriminada por isso. Né? Muito discriminada. Porque as pessoas achavam na faculdade, eu tinha um professor que dizia, cuidado com ela. Porque ela fala bem e enrola todo mundo. Tu acredita nisso? Porque eu queria prova oral. Claro, eu tenho dom de oração. Eu queria prova oral. E eu só tinha 10 em psicologia breve. 10. E a professora dizia, quem pode me substituir aqui é ela. Mas ninguém nunca me convidou. Eu sou professora. Mas isso aqui, ó, isso são de jornais da época. Quando a escravidão começa a se quebrar, começa os quilombos a se organizar de tal forma que se abrissem as alas e todos saíam, quem era que pagava por isso? Nós, mulheres negras. E aí tem nos jornais da época dizendo, aluga-se uma boa ama de leite, parida há 20 dias, muito carinhosa com criança. Significava, o meu filho, ou eles mandavam matar, ou ia para a roda. Sabe o que é a roda? Né? As freiras, vende-se uma preta com bastante leite e de primeira barriga sem cria. Para onde ia minha cria? Né? Prostituição, elas eram alugadas como objeto de prazer. Porque até hoje existe um mito, né, o imaginário social dos homens de que eu sou mais quente, mais arrochada, mais, né? E eu sempre digo, olha, homem branco, eu nem sei se passou algum na minha vida. Passou. É porque se passou eu não me lembro. Tô brincando, viu? O homem
branco que transou comigo e achou que eu era mais quente, não percebeu que eu estava com febre. Que história é essa? De dizer agora, ele transa comigo, me acha gostosíssima, mas ele casa com quem? Com ela. Até porque o que ele aprende no prostíbulo, antigamente, na nossa época, eu tenho 46, os pais levavam os meninos para os prostíbulos, não levavam as meninas. Que eu não sei por que não levavam. A gente tinha que ter também para lá. Porque eu aprendi muito com as prostitutas. Eu aprendi que elas são iguais a mim. Tem um monte de prostituta que não faz o que a gente faz na cama. Que é uma ofensa. Então a gente aprende a respeitá-las quando a gente convive com elas. Eu trabalhei 8 anos no presídio, quando eu entrei na polícia. E foi lá que eu aprendi. Eu dizia, não é possível, eu era virgem na época. A criatura não faz sexo oral. É doida. Porque na minha cabeça, o que me ensinaram era que prostituta fazia tudo. Né? E era uma ofensa. Tinha uma moça que eu gostava muito, que ela estava no presídio porque ela tinha um anel meio cravado e uma outra prostituta mandou ela pra porra. Ela deu um murro, quando voltou com o olho. Por conta do anel, né? Que enganchou. Na minha cabeça, eu dizia, que ela é louca. Ela não admitia palavrão. Ela sentava na mesa para comer, que um dia eu tirei uma foto, que aquela mulher era uma leite, mas ela vivia dentro do prostíbulo. Então, eu digo, bom, somos iguais. Me ensinaram errado, né? Ela é igual a mim. E tive o prazer de trabalhar com elas em DSTAs. Hoje tem uma entidade formada de profissionais do sexo, por conta do trabalho que nós fizemos lá. E aí, o que é que sobra pra gente? Os grandes papéis sociais. Nós somos 9 milhões de empregadas domésticas nesse país, 57% são negras. Ou então de objeto sexual, né? A mais gostosa, a mais isso, a mais aquilo. Quando eu entrei na secretaria, alguns secretários me chamavam muito para jantar. Aí eu percebi que só eu que eles queriam jantar. As outras mulheres, eles almoçavam. Aí, por que essa criatura só quer jantar, menino? Porque é mais fácil, né? De noite, fica mais escurinho. Ele, no mínimo, dizia, de lá a gente pode ter uma sobremesa lavanda. Né? Então, tem horas que você tem que ser grossa. Dizer que eu sou mulher para o homem que eu quiser escolher. Eu que escolho o homem que eu levo para cama. Não é assim também, né? Os registros são muito elementares. A gente sabe que existe, e a gente briga o tempo todo para que a violência contra a mulher se alargue e a gente tenha uma violência racial. Porque você não é só agredida porque você é mulher. Existe uma violência que é racial, que mexe com a nossa identidade, né, com o psicológico e nos tira o direito de ser humano. O produto de exploração, porque a gente não pode esquecer que essa violência racial, quando eu digo ela, é porque o turismo sexual, o tráfico de mulheres tem como determinante a nossa cor. Né? Não podemos esquecer disso. O tráfico de seres humanos, e quando se diz mulheres, a grande maioria são mulheres negras, com o mito da democracia racial que trouxe a mulata. Porque, é claro, nos Estados Unidos, a gente é muito bem-vinda.
Principalmente quando nós não estamos no Brooklyn ou em Harlem. Os homens enlouquecem. A gente vai daqui para ali, para o Chile ou para a Argentina, e os homens param para tirar foto com a gente. É uma coisa maluca. Porque, né, os alemães vêm para cá enlouquecidos, mas levam e escravizam quando casam. Então, a música brasileira, ela é racista, ela usa a mulher negra. Todo mundo aqui, tem carnaval aqui? Não. Tem, né? O seu cabelo não nega mulata, porque as mulatas da cor, mas como a cor não pega mulata, mulata quer o seu amor, né? E a gente canta e dança. Mas vocês viram o peso do racismo nisso? Como a cor não pega, eu posso transar contigo, né? Os homens negros querem até eles dizem que querem se acostumar a botar o mão no meu cabelo duro, porque eu gosto do cabelo lisinho, né? E dizem que meu cabelo é ruim. Eu aprendi que meu cabelo é encarapiado. Eu tive um pai negro, filho de escravo afurriado. Meu pai nasceu em 1896, foi criado dentro do engenho, que a África é um país, um continente muito quente, e por isso meu cabelo tinha que ser encarapiado. A minha melanina é para proteger a minha pele. Ele não me disse que o meu cabelo era ruim. O cabelo ruim é que tem piolho, lenha, não lava, né? É esse o cabelo ruim. Não, ele é encarapiado. E eu posso fazer dele o que eu quiser. Botar trança, alisar, pintar de louro como a Sandra de Sá. Porque eu tenho o direito de fazer isso. As brancas têm de encaracolar, de pintar de vermelho. Por que eu não tenho? E isso não significa que eu não quero ser negra. Muito pelo contrário, né? O bom do meu cabelo é exatamente porque eu aliso e ele fica uma chapinha maravilhosa, mas quando eu não quero eu deixo ele crescer mais um pouquinho, deixo encarapiado. Depois eu faço um relaxante, fica encaracolado, ou então eu ponho trança, que para mim é mais prático. Como eu sou filha única de 4 homens, eu não sei muito mexer no cabelo, né? Não sei, e sou mãe de 3 homens, então essas coisas de estar se arrumando eu não sei muito. Então o cabelo trançado para mim é mais prático. Na literatura, claro, a Gabriela, lembra? Ela tem cheiro de cravo e canela. Tu já visse isso? Alguém tem cheiro de cravo e canela? Mas a Gabriela era mulher de muitos, né? A gente assistiu a Sônia Braga, maravilhosa. Era puta. Não era? A Gabriela não era uma mulher que um homem branco casou porque ela era linda, maravilhosa. Não, a Gabriela era puta. Então é tudo para rebaixar a qualidade, né? É para desqualificar. A mídia nem se fala. A mídia hoje, com esses programinhas de Bolsa Escola, Bolsa não sei o quê, vocês já prestaram atenção que, além de tudo, eles ainda dizem que nós somos pais e mães irresponsáveis? A mídia só mostra um monte de meninos negros e meninas negras e embaixo tem Bolsa Alimentação, Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei o quê. Eu não estou entendendo. Nós criamos os filhos dos outros a vida inteira. E vem dizer que eu não sou boa mãe? Que o meu companheiro negro não é bom pai? E que abandona os seus filhos? Vocês já fizeram essa leitura? Porque quando eu vejo aí, todo mundo diz, que bom, tem um monte de neguinho, mas só tem neguinho dizendo analfabetismo, não se alfabetize, projeto saber, não é? Aí tem um negro na história. Ou então, um monte de meninos e meninas para dizer que nós somos mães e pais irresponsáveis. Quando, na verdade, nós criamos todos os filhos. Eu deixei de dar leite a meu filho para dar leite ao filho da outra.
que me escravizava e me dava porrada, ou então botava a mordaça, como botaram na escrava Anastácia, porque o seu homem queria me comer a hora que quisesse. E assim, nós somos uma raça tão boa, que além de ter a alegria que a companheira teve, de fazer alegria com essa voz maravilhosa que ela tem, eu quero dizer que, se eu puder, eu estou